Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, da disciplina de nefrologia da Escola Paulista de Medicina. O Hospital do Rim está comemorando 25 anos, completou 20 mil transplantes recentemente, e o Dr. Hélio Tedesco, que é professor afiliado da disciplina de nefrologia aqui da Unifesp, foi graduado aqui na Escola Paulista de Medicina, fez mestrado e doutorado aqui. Depois ele ficou 4 anos na Universidade de Stanford, junto com o Randy Morris, onde ele adquiriu uma habilidade muito grande para lidar com estudos clínicos. E ele organizamos esse grupo logo que o Hospital do Rim foi fundado, há 25 anos atrás, junto com a Cláudia. E esse grupo é um grupo que tem uma produção científica muito grande, e o Hélio é sempre chamado para participar de todos os consensos que envolvem alguma questão do transplante. E, além disso, nós somos parceiros durante todo esse período aqui, junto com a doutora Lúcia, o doutor Luiz, e agora o doutor Lúcio, que foi acomodado aqui no grupo nos últimos 4 anos, e que deve ajudar a perenizar esses conceitos aqui da instituição. Ele vai falar sobre os conceitos internacionais de infecção por citomégaly e polioma, e o que nós conversamos quando nós falamos em abordar esse tema, ele vai falar um pouco assim, como que é o mecanismo da definição desses consensos, se é que eles são, a maioria das vezes, definidos ou não. Então, muito obrigado mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho que você desenvolve com o grupo todo e a contribuição que não é para mim, nem para você, é a contribuição que é dada para a instituição que nós queremos sempre perenizar. Obrigado novamente pelo convite, é sempre um prazer voltar a discutir, debater temas relevantes do transplante. Eu tenho mais apreciação por esse tipo de atividade interna do que realmente pelas reuniões externas que eu normalmente participo. E como foi proposto, eu vou mostrar como se organiza um consenso, as diferentes etapas e as necessidades, e chegar a algumas novidades particulares dessas duas doenças, da infecção por citomegalovírus e por poliomavírus. A primeira coisa, existe, né, para que nós saibamos, existe uma definição. O consenso não é uma coisa que nasceu do nada, e ele evolui periodicamente. Então, se nós pensarmos qual é a definição, é uma declaração pública sobre um aspecto específico do conhecimento médico, baseado em evidências e acordado por um grupo representativo de peritos nessa área. Então, é uma definição bem clara, precisa, e já de início ela define como se deve organizar um consenso. Qual é o objetivo do consenso? Recomendar ou sugerir a médicos a melhor forma de tomada de decisão para o diagnóstico, manejo ou tratamento de uma doença. Sintetizar as novas informações, reavaliar as práticas médicas, e aí entra a opinião geral dos participantes desse consenso, e, fundamentalmente, como nós já discutimos, não implica necessariamente unanimidade. E, finalmente, ela precisa de reavaliação periódica, porque o conhecimento realmente muda com o tempo. Esse consenso deve gerar algoritmos e diretrizes específicas, e aqui é onde ele é realmente muito importante, porque nós vamos levar em conta a qualidade da evidência, mas para gerar algoritmos e decisões específicas, nós temos que levar em conta o custo dessa nova estratégia, a experiência local com essa estratégia, se tecnologias específicas estão disponíveis, se existe acesso a essa nova tecnologia ou nova terapia, seja para o médico, seja para o paciente,
e como essas novas tecnologias ou terapias influenciam a prática médica local. Então, não necessariamente uma informação extremamente robusta, ela é recomendada de forma universal. Quais são os critérios para o desenvolvimento dessas diretrizes? A primeira delas é a transparência, e isso requer que todos os participantes realmente declarem os conflitos de interesse. Isso é extremamente importante. A composição desse painel de experts, quanto mais abrangente em termos da prática mundial, melhor. É necessário uma revisão bem detalhada da literatura, classificação das recomendações, eu vou discutir um pouco como isso é feito, a articulação dessas recomendações, né? E é extremamente interessante como a forma como se escreve uma recomendação faz extrema diferença. Nós gastamos bastante tempo simplesmente corrigindo uma frase, para que ela tenha um significado apropriado. Depois tem o processo final de revisão e, é claro, a avaliação do período e da necessidade da atualização dessa diretriz. Então, aqui está o primeiro passo para participar de uma atividade como essa, e esse aqui é o meu conflito de interesse. Nosso hospital recebe financiamento para pesquisa clínica e eu, pessoalmente, para viagem e honorários de atividades educacionais da Takeda e da MSD. E essas duas empresas têm produtos que são relevantes para pelo menos um dos consensos em que eu participo. Qualidade de evidência e força de recomendação. Tá? Isso também é uma coisa extremamente consagrada. Tá? Existem várias formas de se avaliar qualidade de evidência, mas a mais frequentemente utilizada divide em 4 categorias: alta, moderada, baixa e muito baixa. E isso depende muito do tipo de informação que está disponível para análise. Geralmente, alta qualidade são estudos multicêntricos randomizados, e a qualidade de evidência muito baixa é a opinião e uma experiência pessoal ou de casos, de séries de casos. E baseado na qualidade de evidência, se faz uma recomendação, seja a favor ou contra uma determinada intervenção. E aqui nós só temos, esse é um critério binário, a recomendação é forte, e aí nós precisamos de, na maior parte das vezes, de uma qualidade de evidência alta, ou ela é fraca. E aí, na verdade, nós mudamos a recomendação e ela passa a ser uma sugestão, quando a evidência não é de alta qualidade. Então, sintetizando os dois critérios, evidência alta, são estudos controlados, randomizados, e à medida que nós descemos na qualidade, nós vamos até estudos onde são relatos de caso, situações excepcionais. E quando o estudo mostra claramente um benefício de uma terapia, ele é recomendado. Estudos de moderada ou baixa qualidade podem ser recomendados, mas na maior parte das vezes a indicação é só de sugestão, e abaixo disso não dá para fazer recomendação a favor, mas é possível que nós precisemos fazer uma recomendação contra, e eu vou dar algum exemplo disso também. E quando nós vamos aplicar isso, né, existe esse sistema, né, que é de gradação, né, onde você
analisa a recomendação, avalia, desenvolve e põe em prática. E, novamente, esses fatores que são além da qualidade das informações disponíveis têm que ser levados em conta. O efeito do tratamento, se ele é realmente pronunciado ou marginal, a qualidade da evidência, como isso é aplicado em diferentes regiões do planeta e, principalmente, os custos associados com essa indicação. Então, nós temos várias variáveis em termos de qualidade, em termos de recomendação e em termos de você utilizar informações de forma prática para recomendar ou não uma nova intervenção, uma nova terapia. E existe, sim, um esforço para fazer uma recomendação, como eu falei na nossa discussão inicial, mesmo que seja baseado na opinião da maioria dos experts que estão reunidos. Porque isso orienta centros com menor acesso à informação, menor acesso a diversas práticas, para que, pelo menos, eles não acabem tentando fazer intervenções ou terapias que nós, pelo menos, a maior parte desse grupo, crê que não são apropriadas. O público-alvo. A princípio, nós pensamos que só os médicos têm benefício da publicação do consenso, mas, na verdade, isso é uma informação extremamente útil para pacientes. Era uma informação muito importante do ponto de vista de ensino, e ela é utilizada de forma bastante frequente por seguradoras de saúde. E aqui envolve as seguradoras e, possivelmente, os advogados, em países onde essa estratégia ou essa atitude é mais frequente. E nós sabemos desses objetivos do consenso, de forma que isso também nos guia em termos de fazer recomendações definitivas, onde possivelmente isso vai impactar no financiamento dessa terapia, seja público ou privado, e realmente até poder desencadear ações legais. Aqui tem um exemplo, esse é o consenso, é o terceiro consenso em infecção por CMV, foi publicado em 2018, né? Nesse evento eu participei no grupo de prevenção, e nós podemos ver, esse consenso foi citado em 864 artigos diferentes, mas, veja, quase em 8.500 vezes ele foi avaliado, até março de 2019. Só nos últimos 12 meses, mais de 2.382 downloads. Então, mostra como o consenso é um documento extremamente importante e extremamente utilizado para diversas atividades, inclusive a de ensino. Bom, particularmente em relação à diretriz desse quarto consenso internacional sobre o manejo da infecção por citomegalovírus em transplante de órgãos sólidos, né? A primeira atividade foi definir o grupo de trabalho, isto, a Sociedade Internacional define que são os dois chefes do grupo, né? E esses dois membros acabam convidando todos os participantes. E a primeira divisão é por área de interesse. Nesse consenso, essas foram as áreas: diagnóstico, prevenção, tratamento, resistência, pediatria e imunologia, vacinas e terapia celular. E se procura convidar profissionais que tenham experiência
nessas áreas, se forma um grupo de 8 a 10 membros, com um líder em cada área de interesse, que realmente vai coordenar os trabalhos inicialmente. O cronograma, nós começamos isso em janeiro, né? E o cronograma basicamente faz uma revisão da literatura e consenso por área. Por exemplo, na área de prevenção, onde eu participei, existiam várias sub-áreas. Então, esse grupo foi dividido e as responsabilidades atribuídas a cada membro desse grupo. E cada um desses membros tinha que revisar a literatura desde o último consenso que foi publicado em 2018. Nós fizemos 6 reuniões online nesses 6 meses iniciais e propusemos um documento final para discutir na reunião que foi a semana passada em Montreal. 2 dias de reunião. Esses 2 dias de reunião são bastante intensos, praticamente 12 horas de trabalho em cada um dos dias, né, com revisões extensas e detalhadas do conteúdo e das recomendações. E depois dessa reunião, todos nós voltamos e agora nós temos a responsabilidade de gerar um texto, cada um na sua área, e a proposta aqui é que pelo menos 2 meses nós temos que gerar esse texto, porque aí sim a compilação de todas as áreas vai gerar o texto final, e nós acreditamos que ainda leve mais 2 meses até a submissão para publicação numa revista. Essa é uma atividade também bastante intensa. No nosso grupo tem pelo menos, são 8 áreas diferentes de prevenção, e agora nós temos que compilar todas essas informações, indexar todas as referências, reavaliar as recomendações e sugestões que nós fizemos, e submeter para os coordenadores gerais do consenso. Então, aqui está a representatividade do grupo. Nesse grupo são 50 profissionais, e nós podemos ver que existem profissionais de todos os continentes, para realmente representar a prática médica em relação à infecção por citomegalovírus no transplante de órgãos sólidos. E aqui a dificuldade é um pouco maior, porque isso não se restringe só ao rim. Todos os transplantes de órgãos sólidos são incluídos, e é assim, bastante importante ressaltar que a prática ela difere substancialmente dependendo do órgão. E nós temos 4 representantes aqui do Brasil. Essa é a foto oficial que foi feita durante o congresso. Dá para a gente ver aí a diversidade de experts de diferentes áreas do mundo. E aqui estão os 4 representantes do Brasil. A Silvia, que faz infectologia em transplante de coração e pulmão no Hospital das Clínicas. A Vanessa, que faz infectologia em Belo Horizonte, transplante de fígado. A Lígia Pierrotti, que também faz infecção em transplante primariamente hepático no Hospital das Clínicas, e eu que não faço nada aqui. Quais foram as principais mudanças sugeridas nesse consenso? A primeira delas é se estimula cada vez mais a parar de usar o valor absoluto das unidades por ml para tomada de decisão ou para mudança do tratamento. Não existe significado biológico olhar por unidades absolutas. Então, a não ser que a mudança seja de meio log, ou maior que meio log, nenhuma intervenção adicional deve ser instruída preferencialmente. O segundo ponto, e nós já estamos discutindo aqui, que não existe um critério universal para descontinuação, para término do tratamento.
Hoje nós temos técnicas muito sensíveis de detecção do DNA do citomegalo. A amostra preferencial é o plasma, mas muitos centros utilizam o sangue total, e aí já começa a dificuldade em nós gerarmos um consenso. As técnicas, mesmo com a mesma amostra, são diferentes, em termos de sensibilidade ou do limite inferior de detecção. E o Lúcio está coordenando um estudo aqui, onde nós interrompemos o tratamento quando a quantidade de DNA é menor do que 200 unidades por ml. É um estudo grande, um número grande de pacientes, e essa observação trouxe de que não existe uma recorrência maior quando nós descontinuamos, quando a quantidade de DNA é abaixo de 200, comparado com a nossa prática anterior, que nós só interrompíamos o tratamento quando ela é indetectável. Mesmo assim, existe uma economia de mais do que uma semana de tratamento e, possivelmente, até de efeitos adversos esperados nesse período. Essa informação não será incluída nesse consenso, porque ela não está publicada ainda, mas eu já discuti com o grupo lá e, possivelmente, ela vai ser incluída no próximo consenso, porque existe essa dúvida realmente de quando interromper o tratamento. O monitoramento do DNA do vírus é sempre uma questão extremamente relevante por conta do custo e da logística. Em países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá e principalmente os países da Europa, o contra é a logística. Tá? É extremamente difícil para eles coordenarem logística de coleta periódica do DNA do vírus. Mas interessante, por exemplo, e esse ressalta o valor do consenso, é que o custo é extremamente maior na Índia do que a profilaxia, por incrível que possa parecer. Então, na Índia, eles fazem profilaxia porque o custo do teste é mais caro do que a profilaxia. Existe um aumento crescente pelo uso da terapia preemptiva, né, que nós fazemos aqui habitualmente. Né. Nós começamos lá atrás com terapia preemptiva, passamos por um período de que profilaxia era a solução e agora estamos voltando para o futuro. Né, e existe uma boa vontade de voltar à terapia preemptiva por conta desse estudo publicado em transplantes de fígado, que mostrou que a terapia preventiva está associada com a menor incidência de doença em 12 meses por CNV. Mas, para que isso seja efetivo, existe uma necessidade de iniciar o tratamento preventivo com a menor carga possível de DNA no plasma do paciente. A dose adequada de valganciclovir é extremamente discutida, porque existe um conceito de que nós podemos dar metade da dose padrão. Mas não existem estudos que realmente comparam essa dose com o nível de função renal que os pacientes têm durante o período de profilaxia. E nós sabemos que a maior parte desses pacientes não tem a função renal adequada para receber a dose recomendada em bula completa. Então, na verdade, isso é uma informação que tem um viés de interpretação e que muitos acabam interpretando como dose reduzida, mas ela não é. Ela é uma dose adequada para aquele nível de função renal. Nós temos uma nova droga para profilaxia em alto risco, seja doador positivo ou receptor negativo em transplante de rim, que é o letermovir, e uma nova droga para tratamento de infecção refratária ou resistente, que é o maribavir. Nesse consenso se consolidou o uso dos inibidores 2-emitor sem uso de profilaxia e será adicionado o uso de inibidores de emitor para a prevenção de recorrência. Então, aqui está o estudo do letermovir,
contra o valganciclovir, um estudo bastante robusto, quase 300 pacientes em cada grupo, prospectivo, randomizado, e nós vemos que não existe diferença na taxa de incidência de infecção por citomegalovírus nos dois grupos, né? Com mais toxicidade, seja para medula óssea, né? E descontinuação do tratamento quando se utiliza valganciclovir. O problema dessa droga é o custo estimado dela por 6 meses é de cerca de $40 mil. Aqui está o nosso trabalho original, onde nós demonstramos de forma bem evidente que o uso de inibidores de mTOR e everolimo, no caso aqui, está associado com uma redução substancial na incidência de infecção por citomegalovírus, um trabalho foi coordenado pela Cláudia, quando ela estava no nosso grupo de pesquisa. Essa informação, agora, ela é reproduzida em vários países no mundo, um estudo multicêntrico na França, o estudo multicêntrico mundial do Transform, e essa evidência foi realmente consolidada agora nesse consenso. E para a prevenção da recorrência, isso é bastante interessante, não existe evidência de profilaxia secundária, ou seja, o paciente trata a infecção e para evitar a recorrência dessa infecção, se usa profilaxia novamente, ou pela primeira vez. Não existe evidência de que essa estratégia funcione. Mas, por incrível que pareça, a maior parte dos experts na reunião fazem. E aí mostra a diferença entre a evidência e a prática. Não sei como é que eles vão colocar isso no consenso, mas vai aparecer. Existem pacientes com maior risco de recorrência. O que nós fazemos aqui é exatamente o que é recomendado, monitorar o DNA do vírus, reduzir a imunossupressão quando possível, mas nós desenvolvemos essa nova estratégia, que é o uso do inibidor de mTOR, a conversão para o inibidor de mTOR após o final do tratamento. Esse estudo foi coordenado pela Laila Viana, e agora essa estratégia também será incorporada no consenso desse ano. É seguro e eficaz, mas somente receptores positivos para infecção por citomegalo, e existe aqui uma ressalva para os pacientes de alto risco. Nesse consenso será incorporado esse critério recente de refratariedade, esse critério não existia, ele foi desenvolvido por um grupo de infectologistas e publicado em 2019, realmente para testar uma droga nova. Nós tínhamos o conceito de refratariedade ao uso do ganciclovir, mas não refratariedade sensulato. E aqui agora nós temos esse critério, e é um critério virológico restrito, ele não é um critério clínico, ele não serve para tomada de decisão, ele simplesmente foi uma forma de definir refratariedade para que se pudesse fazer investigação clínica. E a refratariedade ela é determinada como uma viremia que aumenta mais do que um log depois de 2 semanas de tratamento adequado. Ela é provável se a carga viral não é tão alta, e ela se transmite não só infecção, mas doença quando um órgão-alvo está envolvido. E, finalmente, a resistência agora precisa da identificação da mutação genética, que não é disponível no Brasil, pelo menos atualmente. Esse estudo é um estudo grande, né? Comparou maribavir, que é uma droga nova, contra a terapia atual do paciente, né? Em pacientes com esse critério de refratariedade, né? Uma infecção cuja carga viral aumentou nas últimas 2 semanas, mais do que um log, e no final de 8 semanas de tratamento, houve uma resposta mais favorável entre aqueles pacientes que receberam maribavir comparado com os pacientes que mantiveram a terapia inicial. Uma diferença que chega aí a 33%. Mas o interessante são nas semanas subsequentes, onde o maribavir é descontinuado, e há uma perda de eficácia progressiva da semana 12 até a semana 20.
e na semana 20 nós temos só 18% de eficácia naqueles que receberam maribavir por 8 semanas, e 9% de eficácia entre aqueles que estavam recebendo a terapia padrão, maior parte deles valganciclovir, ganciclovir ou foscarnet. Isso só ressalta que essa é uma doença extremamente difícil de tratar, seja até com uma droga nova que tem uma eficácia superior, mas transitória. E se criou um novo algoritmo. Esse algoritmo ele é utilizado em várias atividades educacionais, né? Todos realmente utilizam isso para lidar com resistência e refratariedade. A única mudança nesse algoritmo atual é que se incluiu o maribavir em alguns passos aqui, porque é uma droga de uso oral, que tem uma segurança em termos de administração maior do que o ganciclovir e o valganciclovir, que não é mielotóxica e que não está associada à lesão renal aguda como o foscarnet. É uma droga também cara, bastante cara, ainda está em definição do seu custo no Brasil. Mudando um pouco, nós vamos agora para o poliomavírus. Esse é um consenso já publicado. Novamente, a sociedade identificou os 2 líderes que solicitaram a confecção desse consenso. As áreas de interesse nessa situação foram epidemiologia e fatores de risco, patologia, diagnóstico e imunologia, tratamento, manejo e terapia adjuvante, pediatria, farmacocinética e farmacodinâmica e custo-benefício e retransplante. E eu participei do grupo de tratamento. O convite inicial foi dia 14 de abril de 2021. Nós fizemos reuniões periódicas em cada área, por 12 meses. Uma reunião final que foi feita em 5 e 6 de abril de 2022, por 2 dias. Essa reunião foi híbrida, nem todos os membros do consenso puderam ir, por questões diversas, mas muitas delas relacionadas às restrições ainda de viagem durante a parte final da epidemia por SARS-CoV-2. Nós voltamos para preparar as recomendações finais, isso demorou mais do que previsto, 6 meses, e o texto final ainda demorou 6 meses para ser confeccionado, foi submetido para publicação em novembro e outubro de 23 e saiu agora em janeiro de 24. Novamente, são 58 membros, dá para nós percebermos aqui a diversidade, a representatividade dos participantes. Os 2 representantes do Brasil foram a Lígia Pierrotti, do HC, e eu aqui representando o Hospital do Rim, a Unifesp. Se gerou esse diagrama, que também é extremamente educativo, onde o curso da eliminação de células decoy, da eliminação do DNA do vírus na urina, no sangue, desenvolvimento de resposta por anticorpo, desenvolvimento de resposta celular, e a resposta aloimune e alteração da função renal em resposta à mudança do estado de imunossupressão foi gerado baseado na revisão da literatura e é uma informação extremamente educativa para nós entendermos as diferentes fases dessa doença. Quais foram as principais mudanças? Se recomenda o rastreio, ou seja, como nós fazemos para a CMV, colher periodicamente a amostra de plasma para a detecção do DNA do vírus circulante, mas isso depende dos fatores de risco locais, do método de diagnóstico e da prevalência da doença na região, porque ela só é custo-efetiva quando a prevalência é acima de um ponto de corte. Então, apesar de eles recomendarem da estratégia ser custo-efetiva, na nossa situação aqui, baseado na nossa incidência, na nossa prevalência no primeiro ano, ela não é custo-efetiva.
Ainda mais que o nosso teste de diagnóstico, ele é discrepantemente maior do que, por exemplo, o teste diagnóstico feito nos Estados Unidos. Por incrível, por mais surpreendente que possa ser essa informação. Evitar biópsia, né? Não se faz mais biópsia em paciente com carga viral positiva por polioma, se assume que essa é a doença que o paciente tem. Quando se faz a biópsia por qualquer motivo, principalmente porque a biópsia pode ser por disfunção, era para afastar a rejeição e o diagnóstico foi a nefropatia pelo polioma, utilizar o critério de Banff. Frequência do monitoramento e critério para intervenção foi reduzida. Quando se detectava o DNA no plasma do paciente, se recomendava que a cada 4 semanas ele fosse repetido, com intervenções de redução de imunossupressão. Esse período foi encurtado agora para 2 semanas, para que o clareamento viral seja mais rápido. E o tratamento agora é desencadeado quando o DNA do vírus está acima de 1.000 cópias por ml no plasma, confirmada pelo menos mais uma vez. No consenso inicial, a primeira carga viral que desencadeava tratamento era acima de 10.000 cópias. Não existe tratamento específico para essa doença. O único tratamento é a redução da imunossupressão, seja a redução ou descontinuação de alguma das drogas. Nós demoramos muito para chegar num consenso e não chegamos no consenso de qual é a estratégia. Melhor, reduzir a dose do micofenolato ou da azatioprina primeiro, até descontinuar completamente, ou reduzir primeiro a dose do inibidor de calcineurina. Houve uma tentativa de chegar num consenso de uma estratégia unificada que não foi confirmada pelos 58 membros presentes. E vocês vão ver que no consenso ela aparece de forma separada. A única terapia adjuvante que tem alguma possibilidade de ter um efeito benéfico é a globulina, né, para acelerar o clareamento viral. E existem 2 estudos multicêntricos para investigar esse efeito e nós vamos participar de um deles. Aqui está a Melissa Gaspar foi a que revisou a publicação desse consenso e ela dividiu essas informações com o nosso grupo do corpo clínico, acredito que 4 semanas atrás, para atualizar como nós devemos manusear os nossos pacientes no ambulatório. A recomendação do consenso é o rastreio universal, mensal até 9 meses e a cada 3 meses até 2 anos, nós não fazemos isso, e desencadear algum tipo de intervenção quando a carga de DNA é acima de 1.000, confirmar, se ela persistir, reduzir a imunossupressão, se ela já for acima de 10.000, reduzir a imunossupressão, ou se o diagnóstico foi feito por biópsia, também reduzir a imunossupressão. Monitorar o DNA a cada 2 a 4 semanas até que ele esteja clareado. Muitos pacientes não clareiam, persistem com carga viral baixa, e aí monitoramento é desaconselhável a partir desse ponto, por conta até do custo e da falta de intervenção terapêutica. Aqui está a recomendação, o Dr. Luiz deve comentar sobre isso, de como nós devemos classificar a nefropatia por polioma, mas basicamente ela depende do acometimento dos túbulos e da cronicidade da biópsia. E é claro, com a coloração por SV40. Das terapias adjuvantes, a única realmente que tem algum efeito benéfico é a globulina, e ela tem várias características. Ela tem altos títulos de anticorpos neutralizantes, mas lembrar que nós temos 4 sorotipos de polioma. Então, possivelmente, a concentração de anticorpos contra cada um desses sorotipos deve mudar de lote para lote, e isso pode interferir na eficácia do tratamento com essa droga. Ela é bem tolerada, clareia rapidamente o DNA e pode ser um tratamento coadjuvante se o paciente desenvolver rejeição.
As outras terapias, todas elas foram realmente desacreditadas e, na verdade, elas não são recomendadas, são contraindicadas. Leflunomida, cidofovir, fluoroquinolonas e estatinas. Toda a revisão bibliográfica fala que elas não têm a menor eficácia e possivelmente podem trazer algum tipo de toxicidade. E esse é o nosso protocolo adaptado da nossa experiência. Nós só fazemos rastreamento em pacientes de maior risco, retransplantes, pacientes com anticorpo doador específico, os pacientes que são portadores do HIV, e após o tratamento de rejeição com globulina antitimócito. Nós fazemos uma frequência bem menor, 1, 3, 6 e 12 meses, e após o tratamento da rejeição com timoglobulina. Fazemos o diagnóstico diferencial toda vez que fazemos a biópsia renal por disfunção do enxerto. E aqui a nossa preferência é reduzir, seja a azathioprina ou micofenonato, antes de reduzir a dose do tacrolimus. A conversão para inibidor de mTOR é questionável. Nós utilizamos a imunoglobulina como tratamento adjuvante, repetimos o DNA circulante a cada 2 semanas até o clareamento viral e, a partir daí, individualizamos a terapia. Para terminar, eu acho que é indiscutível a relevância dos consensos e a participação e entendimento da função do consenso, né? É extremamente importante a escolha adequada do grupo de trabalho, para que ele seja representativo da prática no mundo inteiro. É extremamente importante que ele seja abrangente e que ele realmente toque todas as formas de diagnóstico e tratamento disponíveis em diferentes áreas, e que ele tenha um critério sistemático para realmente fazer as suas recomendações, né? E que essas recomendações e sugestões alcancem a maior parte dos centros que praticam essa intervenção terapêutica, considerando as questões locais, como acesso à tecnologia, custo da tecnologia, e, eventualmente, até dificuldades em termos de implementação do que possivelmente pode ser uma recomendação extremamente forte, mas que não se aplica diretamente àquela região ou àquele centro de transplante. Tá? Obrigado. Célio, primeiro, voltando à questão dos consensos em si, como o senhor bem colocou na primeira parte da apresentação, me parece que ele tem funções diferentes para as categorias, assim, em que fase da jornada o médico está, o médico que pratica a medicina mesmo, né, a prática médica, vamos colocar assim. Eu vejo os consensos meio como uma bíblia para os residentes, assim, Cadigo virou uma bíblia dos residentes, né, e eles não aceitam muito e nem desviar nem um pouco à direita, nem um pouco à esquerda, né? Aí sobe um pouco mais a prática. Por exemplo, eu uso consenso menos para guiar o que eu faço. É difícil, assim, ver um consenso que muda, de fato, o pensamento que a gente tem sobre as práticas, mas muito mais para balizar o quanto eu estou desviando para a direita ou para a esquerda, para um lado ou para o outro. E me parece que um pouco mais acima, a visão é mais de crítica do consenso, mesmo trazer uma visão mais crítica, o que eu acho bastante importante. Queria ouvir um comentário sobre a função dos consensos em determinadas fases do desenvolvimento de carreira. E um outro ponto mais específico em relação ao decavírus, assim, eu acho que é interessante como a prática interfere bastante no uso do consenso, porque me parece que a decisão local aqui de afastar, aumentar a periodicidade da medida da pesquisa da viremia, ela tem todo sentido em relação a você fazer uma pesquisa mensal. Eu tive a experiência de implementar uma diretriz para um outro serviço, e quando a gente foi fazer uma análise crítica de fazer pesquisa de PCR mensal, o que a gente viu, assim, mais de 90% dos resultados eram negativos. Então, você está fazendo um teste de screening numa população X de pacientes, que aqui é muito grande, e quase todos os exames vêm negativos, você não precisa de fazer com tanta periodicidade esse exame. Eu queria ouvir um comentário. Então, em relação à primeira pergunta, eu acho que
ficou claro, né, a dificuldade de se gerar diretrizes, né, e que elas não são unânimes, né, mas, como você falou, a maior parte dos médicos mais jovens adoram uma diretriz, né. Mas uma diretriz, ela é difícil até dizer que ela é para a maioria, né. E a minha recomendação é que você utilize a diretriz como um guia, mas que cada paciente precisa de uma decisão particular. Porque já é difícil chegar num consenso, tá, sem olhar para o indivíduo. Agora, olhando para o indivíduo é muito mais difícil ainda. Então, a função que eu vejo da diretriz é de dar conhecimento e opções. Mas a opção individual é o médico que ainda tem que dar, né? É assim que eu vejo. E é por isso que isso depende das fases do conhecimento médico. A maior parte, e eu até isso bastante razoável, não, adquire conhecimento pelas diretrizes, né? Porque ali realmente está a informação mais atual possível. Mas aplicar é uma coisa que é individual. Você não tem um paciente que só tem uma condição que se encaixa perfeitamente em algum item da diretriz. Você vai precisar pensar no paciente como um todo. Então, a diretriz é só uma diretriz, é uma direção. Em segundo lugar, esse é o outro ponto. Sempre você tem que olhar para a diretriz e ver como ela se encaixa melhor no seu sistema de saúde. Nós fizemos aqui, e por isso que a pesquisa ela é fundamental, uma avaliação de carga viral para polioma, tá, no estudo que a Juliana Toniato realizou comparando inibidor de mTOR e micofenolato. E nós vimos que não existia diferença nem na incidência e nem na magnitude da carga viral, comparando os pacientes que receberam inibidor de mTOR ou micofenolato. E também vimos que a prevalência era extremamente baixa. Então, duas informações foram, assim, bastante importantes. A primeira delas é que nós não precisamos fazer rastreio mensal, como é sugerido pela diretriz, e a segunda tira uma certa dúvida que ainda se existe, assim, a crença de que os inibidores de mTOR têm alguma atividade nessa doença. Eu, particularmente, pelos dados que nós temos, acho que não. Então, eu acho que, normalmente, da mesma forma que nós temos que pegar a diretriz e utilizá-la para tratar individualmente um paciente, nós temos que utilizar a diretriz para adaptá-la à realidade local de cada centro. Eu vou passar para o Luiz. Agora eu queria... Um paciente que perdeu o transplante por polioma, ele é candidato a retransplante ou não? Você faria com doador vivo ou só com doador falecido, ou se não faz nunca? Então, isso está bem claro no consenso, não existe nenhuma evidência para contraindicar, você pode fazer, seja com doador vivo ou doador falecido. A única recomendação é olhar para esse paciente para ver se, na época do transplante, ele ainda tem DNA circulante. E a ideia é esperar que ele não tenha DNA circulante no sangue para fazer o retransplante, mas não existe nenhuma contraindicação e não se recomenda mais a nefrectomia do rim inicial. Tá, doutor Luiz Moura. Então, como membro da Galeria dos Notáveis aqui da instituição, já fui citado como uma das fotografias que vai estar no memorial do Agarri. Eu diria que isso não está garantido ainda. Tá? Não, eu estou tentando me esquivar. Esse diagnóstico de rejeição mais polioma é um diagnóstico, eu diria, de exceção. A não ser que exista um marcador muito efetivo de rejeição, como, por exemplo, uma lesão vascular bastante evidente, ou outros comemorativos, o infiltrado per se não ajuda no diagnóstico de rejeição. A gente até imagina que esse infiltrado é reacional à presença do vírus na
90% dos casos. É claro que não dá para garantir que não seja um episódio de imunoativação associado, mas eu acho que neste caso a imunoativação é muito mais ligada à infecção viral do que na rejeição ao órgão. Então, a não ser que exista um marcador muito eficiente, eu diria, a lesão vascular é praticamente um marcador importante de rejeição, esse é um diagnóstico que eu colocaria como de exceção. Da mesma forma, comentando o aspecto do diagnóstico, se nós fizermos, e eu não tenho isso em números, mas se nós fizermos um levantamento dos casos em que o pedido de imunistoquímica feito antecipadamente ao exame da biópsia renal, a chance de se encontrar a imunistoquímica positiva é, eu diria, muito baixa. 10 em 10 casos, a pesquisa é negativa antes de se ver o que tem na biópsia. Portanto, o melhor método ainda é o aspecto morfológico. E aí, dentro do aspecto morfológico, tem o viés da turma do Banff, tentando dividir nos grupos, de acordo com a inclusão, critérios de gravidade maior ou menor, que eu acho que é extremamente relativo. As inclusões virais têm tipos diferentes, dependendo do estágio de evolução dessa multiplicação viral. Mas elas não podem ser um marcador eficiente de gravidade ou de prognóstico nesse contexto. Mas, obviamente, é importante reconhecer, algumas inclusões são difíceis de serem vistas e muitas vezes passam despercebidas porque não tem aquela característica clássica, tradicional da inclusão intranuclear com cromatina periférica. Mas acho que é um campo que ainda merece uma investigação maior. É cômodo, eu diria, dar o diagnóstico dos dois lados, rejeição e infecção por poliomavírus. Mas eu acho que o critério morfológico, neste caso, ele mostra que é muito mais reacional, e se nós olharmos uma panorâmica da biópsia, os infiltrados são muito mais localizados na região de transição córtico-medular e pouco o córtex propriamente dito. As inclusões são sempre mais nessa região e o infiltrado é sempre mais intenso nessa região. É claro que, de novo, não há critérios absolutos, mas eu diria que isso é uma forma mais rara de associar dois diagnósticos. Vai ter a foto já. Agora vai ter a foto? Só complementando, compartilhar um pouco da nossa experiência, nós reduzimos a imunossupressão nesses pacientes até o paciente ficar com uma dose mínima de inibidor de calcineurina, sem azatioprina ou micofenolato e 5 mg de prednisona, que é um regime em que todos nós estaríamos preocupados com o paciente desenvolver uma rejeição grave. E em nenhuma das vezes nós surpreendemos uma rejeição vascular nesse cenário. Só dando suporte para essa ideia de que realmente esses infiltrados, eles são associados predominantemente ao vírus e não um processo de rejeição aguda. Bom, quero mais uma vez agradecer o Hélio e anunciar a apresentação da próxima semana. A próxima semana é feriado aqui em São Paulo, na terça-feira que vem. Então, a próxima reunião é daqui 15 dias, vai ser dia 16 de julho, e nós vamos falar sobre o Lúcio, o Dr. Lúcio Requião vai repetir uma aula que ele deu no congresso, que é Novos Paradigmas na Glomerulopatia Membranosa, que do congresso para cá ela já mudou bastante. Então, eu queria agradecer a todos mais uma vez pela presença, tanto quem está presencial como está virtual. Obrigado a todos.